Maravilhoso. Sensacional. Incrível. Bárbaro. Maneiro pra caramba. It's beautiful. Alô, aqui Cultura e Design. Vamos colaborar e comprar produtos brasileiros. Brasil para o Brasil. Samba que dá tudo. Plante que dá, cuide que dá. Arquitetura, meio ambiente, moda, design. Nós somos uma mistura de tudo e de todos. Por isso, produto brasileiro sim. Nil, dá uma olhada na vista desse terraço. Daqui dá para ver um monte de lugares históricos da cidade. Dá para ver o edifício Altino Arantes, o Mosteiro de São Bento. E foi por conta dessa varanda que começou a história da balsa. Aqui rolam umas tardes festivas ótimas, uma raridade em São Paulo, ainda mais durante o dia, né? A gente não tem muito espaço para festejar em São Paulo ao ar livre. E aqui embaixo, no andar de baixo, tem um salão que é de uso múltiplo, que acontecem várias atividades diferentes e que tem uma decoração incrível, toda garimpada em brechó. A Karina vai adorar. Exatamente, Cris. E o Portas Abertas de hoje vai para você que adora inventar moda dentro de casa e, como eu, você e todo mundo, curte decoração. A cobertura dos prédios foi criada para proteção da edificação, para abrigar as máquinas e a caixa d'água. Em 1920, eles tiveram um novo olhar. Em Nova York, eles descobriram que a visão era ótima, vista para o Central Park. Aí tudo mudou. A partir dessa data, começaram a dar valor a essa parte, com a melhor visão e o melhor espaço. Ô Nil, e esse espaço aqui é muito legal porque é um espaço multiuso. Aqui acontece de tudo. Lá em cima, as tardes de sábado são super disputadas. E aqui embaixo acontece sarau, show, jantar temático. Cris, esse prédio é bem antigo, de 1947, e aqui já funcionou uma fábrica têxtil, uma escola pré-militar e agora vamos entregar a nossa idade, uma distribuidora de CD e DVD. Será que alguém lembra? Pois é. Ô Nil, e tem outra coisa legal aqui, que quando a balsa abriu, os donos trouxeram da própria casa a maior parte dos objetos de decoração e as peças de mobiliário. Eles são daqueles que adoram um garimpo em brechó. Isso explica então esse jeito de casa que a gente vê por aqui. Por onde a gente olha, é uma riqueza de detalhes e muitas surpresas. Aqui em cima mesmo, gente, gavetas eles estão fazendo de prateleiras. É muito bacana isso, o lance de você reutilizar coisas usando bem o que se tem. Que escândalo! Um lugar como esse aqui é um prato cheio para quem, como eu, adora um climinha de bistrô, você sabe, né? Dá uma olhada naquela parede. Olha quanta informação. Aliás, se a gente prestar atenção, dá para tirar um monte de ideias legais de decoração dos lugares que você mais gosta. Você já pensou nisso? Maravilhoso! Outra coisa que chama atenção nesse lounge onde a gente estava é a disposição dos assentos. Ali a gente tem, além dos sofás, a longarina, que são aqueles banquinhos muito usados em cinema, teatro, e algumas cadeiras com braço. O conjunto funciona muito bem. E tem outro detalhe, Nil. Antigamente era muito comum a gente usar o joguinho, o sofá combinando com as poltronas. Isso acabou nos anos 90. A gente quis fazer uma coisa diferente e começou a misturar tudo, os estilos. Eu prefiro mais. A parte de baixo desse móvel aqui usado pelo DJ também foi encontrada no lixo. E tá vendo esse tampo aqui? É um frontão de um guarda-roupa. Mas o que eu gostei de verdade foi desse painel. Esse papel de parede totalmente Wes Anderson. Maravilhoso! Aqui na entrada do salão tem esse bar. Chama atenção as luminárias, muito bacanas. E aqui atrás, gente, esse laminado
que é bem a cara dos anos 70, quando inclusive as cores eram bem limitadas. Branco, azul claro, amarelo, enfim, a gente não tinha muita opção, Cris. Não. E olha só, tudo que tá em cima desse armário é vintage. Do copo do liquidificador até a coleção de barquinhos. E é isso, né? É isso. Você gostou do nosso passeio? Eu amei, eu moraria aqui facilmente. Não, eu não moraria, não. Karina moraria, talvez. Agora eu, ó, vou embora. Hoje no Sabor do Design a gente vai falar de um clássico brasileiro, um clássico mineiro mais precisamente. É o pão de queijo, olha aqui o meu, que é o mineirinho, coisinha linda de vó, de mãe, recheado com doce de leite. Isso aqui, ó, adoro, muito bom. E aí ele fez com design, né? Eu trouxe o design do Stroopwafel, que é um Ok. clássico Stroopwafel, que é um clássico holandês, Legal. mas eu utilizei a massa do pão de queijo. Aqui tem o diferencial de um pão de queijo com design. Você tem a crocância do Stroopwafel, você tem o doce de leite, só que ele é batido com um pouco de chantilly para deixar ele mais leve, e tem as frutas vermelhas, que elas além de dar uma cor linda, ela dá uma amenizada no açúcar e dá aquela acidez que pega aqui do lado assim, ó, fica delicioso. É muito legal porque eu nem ia imaginar que é um pão de queijo isso aí. Mas isso que é legal no design, né? Não significa que esse pão de queijo, que é o tradicional, ele não esteja gostoso. Ah, tá maravilhoso, pelo amor de Deus. Aliás, eu vou comer ele daqui a pouco. Mas o que acontece é que no primeiro olhar aqui, Você nem imagina. não imagina que é o pão de queijo, enche os olhos, mas por trás do design tem também sempre uma explicação. Não é simplesmente o visual. Tem que também ter o equilíbrio do sabor, a textura. Vamos? Agora a gente comenta o pão de queijo aí. Hã? Então eu vou pegar esse aqui. Mesmo sem design é bom demais. Amo, amo, amo. Uma pergunta que não quer calar. Sim. Desde quando você desejou ser um arquiteto? Eu descobri que eu queria ser arquiteto bem cedo, quando eu tinha uns 4 anos de idade, imagino. Mas é porque eu morava numa casa que eu adorava a casa e eu lembro que eu brincava com a casa quando eu era criança. E um dia meus pais chegou e falou que a gente ia se mudar daquela casa, e na minha cabeça eu achei que eu fosse para uma casa muito mais legal, muito mais interessante, e a gente se mudou para uma casa que eu detestei. E eu ficava buscando o tempo todo como que eu poderia fazer para resgatar a casa que eu tinha na memória. Então foi isso que me deixou extremamente motivado a começar a me interessar por isso. Eu acho que desde muito cedo eu entendi que o espaço interfere muito na percepção que a pessoa tem do seu bem-estar, mesmo de como ela se vê, como ela se relaciona com as coisas. Agora me conta sobre o seu processo criativo. Falar sobre processo criativo é uma coisa meio engraçada, porque eu tenho 2 processos. Ou eu não tenho processo nenhum, e é extremamente rápido, o que geralmente acontece com arquitetura, com qualquer tipo de projeto, que é só o tempo de sentar e fazer. E eu tenho outros trabalhos que pode demorar muito, muito tempo, que eu não consigo chegar a uma conclusão exata, fiel, porque eu fico buscando alguma coisa que eu ainda não me interessei, ou não me agradou, ou que eu preciso de achar uma forma nova, fazer uma nova pesquisa, como por exemplo fazer criação de mobiliário. Isso é uma coisa para mim muito, muito extenuante e um processo muito longo. Olha, para mim a parte de design de produto é uma coisa que não foi planejada e eu acabei me tornando design de produto primeiro foi por uma necessidade, depois foi por um encontro ou um reencontro com coisas, um tipo de pesquisa que eu posso ser mais independente. E o fato de eu ter liberdade de poder fazer o que eu quiser, por um lado me coloca uma cobrança muito maior do que no meu trabalho normal. Então, para isso, sim, eu procuro fazer uma investigação diferente, procuro estudar muito mais e é uma coisa assim que são processos que muitas vezes eu também começo sem fazer a menor ideia de onde eu vou chegar e quais vão ser os fatores que eu vou encontrar. Então, como é um mergulho, e é um mergulho feito assim, sem instrumentos nenhum, isso é uma coisa que, por um lado, me seduz muito. E é muito gratificante depois que fica pronto.
Olha, eu adoraria poder trabalhar com uma linha de design, coisa assim, que tivesse fatores de preço, fosse uma coisa democrática. Mas, infelizmente, uma coisa que é muito importante lembrar é que nós vivemos num país que não tem indústria. Então, o fato da gente não ter uma indústria especializada implica que a gente tem que fazer um investimento maior, né, e valorizar muito mais a questão de mão de obra. E quando você coloca uma mão de obra artesanal, o que acontece é que as pessoas merecem e devem ser bem remuneradas, né? Então, isso é inversamente proporcional à teoria de bem de consumo. Eu gostaria de poder trabalhar em uma outra área, mas eu sou muito seduzido e eu gosto muito de trabalho artesanal. Inovação é fazer todo dia, não acredito que exista uma coisa assim de inovação. Muitas vezes o que a gente deva fazer mais mesmo é fazer o resgate de coisas que já existem, que infelizmente as melhores ideias são sempre abandonadas. Eu fiz, na verdade, um livro que viraram 3 livros e eles se tornaram livros, mas para mim eu diria que foi um trabalho de divã mesmo. Foi uma análise que eu fiz a meu respeito, fazendo uma retrospectiva de quase 2 décadas de carreira. E para mim me serviu me entender muito melhor, me entender muito como profissional e conseguir identificar os rumos para onde minha carreira segue hoje. Foi um processo delicioso e eu acho que é nada melhor do que a gente ver um trabalho que também tantas vezes fica tão arquivado, tanto no universo digital, ver ele tomar um formato físico. E agora a pergunta que todo mundo quer saber. O que é design para você? Eu acredito que o design é a coisa mais desnecessária que existe. E eu estou copiando um grande gênio falando isso, que é o Philip Stark. E o fato de ser completamente desnecessário não faz menos urgência. A gente precisa de coisas desnecessárias no mundo, né? E as coisas desnecessárias muitas vezes são oriundas da beleza, são oriundas de coisas sutis, de pequenas diferenças que para uma pessoa é perceptível e para outra não. Mas isso tudo dá um gostinho a mais na vida. A gente precisa de um gostinho a mais. Maravilhoso. 3 ideias diferentes, num só ambiente. A gente vai te mostrar o quanto é legal e sustentável reaproveitar os móveis da sua casa. Ô Karina, você sabe que às vezes a gente fica refém do que a gente está acostumado a ver. Então, uma coisa bacana que a gente fez aqui foi o seguinte: alguns vasos foram utilizados e outros recipientes que não necessariamente são para plantas, eles passaram a ser. A gente tem aqui algumas jarras, alguns outros adereços e que ficaram muito bacanas. Outra coisa importante é a gente equilibrar a altura. Sim. Então você viu que ali a gente tem um pedestal mais alto, depois a gente vem numa cadência, sobe de novo, desce, para que todas elas tenham o seu valor e a sua visibilidade. E tem que ter essa harmonia, né? Tem. De vários modelos, cores, formas, alturas. Exato. E o mais legal é misturar isso. Garrafas, coisas de família, objetos. Aquele quadro que você sugeriu ficou ótimo. Ficou ótimo, né, da minha avó. E outra coisa, suporte, a gente pode usar móveis antigos, banquetas antigas, baú, coisa que tem na sua casa que não serve pra nada, que você acha que não tem uma função, bota uma planta em cima e vai ficar lindo. E aqui até o centro da mesa entrou na dança, né? Ó, tem um monte de vaso aqui, inclusive. Ah, eu adoro isso. Senti falta de uma coisa. Do quê? Uma rede. Vamos lá? Vamos. Você sabia que o capacete do Ayrton Senna foi criado por um brasileiro? O capacete, quando a gente começou, era uma peça bem básica. Era um capacete inteiriço, liso, com uma viseira exposta totalmente. A viseira na década de 70, que já era muito bom, tal, mas era uma viseira fina, então estava comentando que aconteceu um acidente, inclusive voou uma pedra do capacete do Emerson, do pneu da Lotus do Emerson, pegou no carro de trás, no piloto, no Helmut Marko, que hoje é o chefe de equipe diretor da Red Bull, da Fórmula 1, e esse fato teve que ter esse problema para o capacete começar a ter outras posições, né? Então a viseira passou
para outro tipo de material, primeiramente, continuou fina, mas para evitar o choque de pedras. O campo do visor foi diminuindo a ponto de chegar a um exagero desse aqui, que é um capacete que tem o visor, além de pequeno, estreito, ele chegou a ser dividido ao meio, como um binóculo, né? Que quando focado um ponto, essa haste aqui sumiria. Depois a viseira começou a engrossar, né? Ela passou a ser de material de Lexan e chegou ao ponto de ter, aqui ela tem 1 milímetro mais ou menos. Hoje as viseiras chegam a ter 3,5 milímetros, até 4 de espessura. Não tem como não se emocionar com meu ídolo, o grande campeão Ayrton Senna. Conheceu o Ayrton mais ou menos em 76, por aí. E aí o Ayrton já era promissor, era um piloto que tinha um estilo diferente, ele era rápido e chamou a atenção da gente, e até que ele apareceu na nossa loja lá pedindo uma pintura. Então nesse tempo nós fizemos, antes da pintura tradicional, nós fizemos 2 pinturas que ele usou por um breve período. A primeira usou muito pouco, era branca e azul, era bonita também, mas eu olho hoje e não vejo ele ali. Daí depois ele fez uma outra que era bem perto da pintura mais icônica dele, mas também era simples demais. E daí em 79, 79, cada país tinha que ter uma cor ou uma pintura. Na verdade, eles vieram pedindo uma cor. Então, a França era azul, a Inglaterra era verde, a Alemanha era preto e por aí, acho que a Itália era amarelo. Eram quatro pilotos, era o Ayrton, Mário Sérgio e um casal de irmãos que iam só por causa da passagem, não iam nem correr nada. E daí vieram os 4 capacetes e a gente tinha poucos dias para fazer. Tinha mais ou menos uma semana para fazer os 4 capacetes. O foco era no Ayrton e no Mário Sérgio de Carvalho, que eram os 2 principais. Mas aí a gente, não tinha o que fazer. Aí meu pai falou, olha, vamos fazer um negócio na correria aí. O que vamos fazer? Bom, primeiro, não vamos fazer o capacete verde, nem verde e amarelo, porque principalmente o verde é uma cor muito fria e a média distância já ninguém sabe que cor é, aquelas coisas assim. Vamos fazer o capacete primeiro totalmente amarelo. Então pinta de amarelo aí e a gente vai vendo, daí a ideia surgiu, fazer 2 faixas saindo dos olhos, né? Porque o olhar do piloto é o contato que ele tem com a pista. Então é o visual, o cara concentra no asfalto e vai guiando. Para fazer com equilíbrio teria que ter uma faixa verde, que é uma cor mais leve e que contrasta com amarelo em cima, e a cor azul, que é a mais pesada, digamos assim, embaixo. No meio delas, o amarelo entraria para compor o top e a base, junto com o top e a base. E ficou assim, daí colocamos alguns filetes para entrar um pouco de branco, invertemos os filetes, onde era verde, filete azul, onde era azul, filete verde, e estava criada a pintura. E assim foi, fizemos os 4 capacetes, o Ayrton e a equipe foram para o Mundial, o Ayrton foi vice-campeão. Quando voltou, ele chegou no Brasil, ele já ligou e falou, eu vou ficar com essa pintura para mim. Então
já aviso os outros 3 lá que a pintura é minha, que eu quero para mim, tudo bem. Daí ele efetivou e já ali ele falou, olha, essa pintura vai ser a definitiva, eu não vou mudar mais. E foi o que ele fez. Ao longo dos anos, o que teve foi em 85 e 86, a gente mudou o amarelo, porque ele estava correndo na Lotus preta, então a gente fez um amarelo fluorescente, cítrico, né? Que é uma cor. Tanto é que na primeira vitória dele, que foi na chuva, todo mundo no vídeo aparecia só aquela lâmpada no meio da chuva, que era o capacete, né? Amarelão. E foi quando acaba a corrida, ele solta o cinto e sai aquele amarelo, né? Aquilo foi uma das maiores emoções que a gente teve. Ver aquele menino que saiu daqui e tal, que já era meio xodó do meu pai, porque meu pai gostava muito dele, por causa da atenção que ele tinha com ele. Comigo era mais bagunçado, assim, mas era um negócio assim, a gente se sentia lá também, porque era um negócio que a gente fez com amor, com dedicação, para um cara que foi lá e venceu na Fórmula 1. Usou e às vezes acha um detalhezinho diferente, né, de um patrocinador ou de uma... ali ele usou uma viseira escura ou clara, ou a cor do forro era diferente. Então tem vários detalhes que acabam criando um perfil de um modelo de réplica que a gente faz. Homologamos no Instituto e passamos a produzir uma série limitada. Tem capacetes que são 500 peças numeradas, né? Outros são 1000, tem modelo que são só 100 peças. É uma pintura hiper simples. Qualquer criança poderia ter feito. É aqui, uma faixa aqui, outra aqui. Então, tem os pontos que a gente mede e tudo mais para ficar equilibrado, mas é uma pintura simples, de um layout hiper básico, mas é unanimidade, todo mundo gosta. O cara bate o olho uma vez, já sabe que é o Ayrton Senna. Fizeram uma pesquisa e o capacete mais icônico da Fórmula 1 é o do Ayrton Senna. E entre os 10 estão o do Ayrton, o do Nelson Piquet e o do Emerson Fittipaldi, que é uma honra que a gente tem aqui de ter participado dessas criações, né? Cultura e Design, cena 1, take 1, Fernanda Marques.